Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando aqui o canal no YouTube. Aqui é o professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário para o exame da OAB. Sejam todos bem-vindos. Antes que eu me esqueça, se você não é inscrito, peço que se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, me ajude a fazer com que o canal cresça aqui no YouTube, seja em número de inscritos e visualizações, porque isso é muito importante para mim. Isso vai fazer com que o canal cresça, seja conhecido aqui na plataforma e também fazendo com que as aulas que eu gravo aqui semanalmente, aqui no canal no YouTube, possam ser mais acessíveis a todos aqui na plataforma de maneira gratuita e democrática e assim trazendo a todos o conhecimento do direito tributário para o exame da OAB, que é o meu objetivo aqui no canal. Pessoal, vamos nos preparar então, vamos continuar a nossa jornada de estudos para a segunda fase do 40º exame. Nós já tivemos a nossa primeira aula, a aula introdutória, onde eu toquei alguns assuntos gerais sobre a segunda fase, como é a prova de segunda fase, o que levar na segunda fase, o edital sobre a segunda fase, também comentei alguns aspectos gerais sobre o processo tributário e hoje vamos continuar falando sobre o processo, a lógica processual, inclusive tendo como base o Código de Processo Civil de 2015. Então, hoje nós vamos continuar a nossa jornada. Primeiro, sempre começando com as aulas teóricas, entendendo como se dá a fundamentação de cada instituto no processo judicial e administrativo tributário, como se estrutura o processo, e assim, entendendo a parte teórica, ficará mais fácil de identificar os artigos de lei e também ir para a parte prática, analisando a prova em si, para que a gente também treine mais à frente como é a prova de segunda fase na OAB em Direito Tributário, seja a peça profissional e sejam as questões discursivas. Então, o objetivo do canal é justamente ajudar vocês que estão acompanhando o canal para que vocês consigam entender a lógica da banca FGV, inclusive como marcar no VADME com os artigos para que vocês possam usar na fundamentação na segunda fase, tá bom? Vamos então começar a nossa segunda aula. Vou deixar a minha imagem aqui no lado e vou ampliar os slides aqui para vocês de apresentação. Vamos lá. Perfeito, pessoal. Ampliando aqui o nosso PowerPoint. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 2, como falei para vocês, continuando aqui a nossa jornada de estudos para a segunda fase do 40º exame de ordem, né? Nós já tivemos a nossa primeira fase domingo agora, o último domingo, e nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos hoje e nas demais semanas, tá? E o objetivo dessa aula é a gente entender como é que são as fases do processo tributário. Quando a gente estudou para a primeira fase, pessoal, a gente focou muito mais na parte do direito material tributário, que é o que mais cai na primeira fase. Na segunda fase também cai a parte do direito material, ou seja, o que está disposto na Constituição do CTN, e cai muito, mas também cai a parte processual muito mais também. Então, a parte processual cai no máximo uma questão na primeira fase. Já a segunda fase, pelo menos a peça prático-profissional, que já vale metade da prova, é puro processo tributário. Só a peça profissional, e sem contar também que tem questões dissertativas, dissertativas, né, que tratam sobre algum aspecto do processo tributário. Então, é fundamental que a gente não aprofunde apenas a parte do direito material, mas entender o que é o processo tributário, como é que ele se estrutura, como é a sua lógica, tá? Então, hoje o objetivo da aula é entender as fases do processo, da teoria do processo. Inclusive, na faculdade, vocês devem lembrar, tem uma das primeiras aulas, uma das primeiras disciplinas que nós temos na faculdade, que se chama Teoria Geral do Processo. Geralmente, isso também é ensinado no processo civil, e nós, inclusive, vamos usar muito o CPC 2015 para entender a lógica do processo tributário. Como se estrutura o processo tributário, quem é que pode propor uma ação, quem tem legitimidade ativa, quem tem legitimidade passiva, para onde eu vou propor a minha demanda judicial, se é para o juiz estadual, se é para o juiz federal, se é para o Tribunal Superior, para qual matéria, qual a fundamentação da minha petição. Para que a gente chegue até lá e entenda como é que é a lógica de uma peça processual na segunda fase, nós temos que entender as etapas do processo. Porque sem entender como é que é a lógica, tendo esse panorama geral de como o processo se estrutura, porque o processo nada mais é do que uma consequência de atos, vários atos que têm uma ligação entre si, é uma relação de causa e consequência. Então, se a gente não entende essa lógica, não vamos conseguir entender como elaborar uma peça processual em segunda fase. Então, nós precisamos ter em mente claro
o que o Código de Processo Civil de 2015 tem a nos ensinar sobre o processo no âmbito judicial. No âmbito administrativo, existe uma outra lei específica que eu falei para vocês, que é mais voltada ao processo administrativo fiscal federal. Agora, para o âmbito judicial, de maneira geral, o Código de Processo Civil é aplicado a vários processos, não só o processo tributário, também o processo eleitoral, constitucional, administrativo, trabalhista. Então, o CPC ele tem uma grande abrangência e ele serve como material subsidiário para o processo tributário. É claro que o processo tributário também tem outras normas, até mesmo o CTN, a Lei de Execuções Fiscais, a Lei de Mandado de Segurança e outras leis federais ordinárias para nos guiar na lógica processual tributária, tá bom? Então, vamos entender como que funciona o processo. E como eu já disse, o processo é uma consequência de atos. São vários atos que têm ligações entre si. Tudo começa lá no início, com uma demanda judicial, com um pedido. Eu vou à esfera judicial. Lembra que quando a gente estuda o direito constitucional, lá fala sobre a tutela jurisdicional. E existe um princípio que rege o poder judiciário, que é a inércia do poder judiciário. O poder judiciário, ele fica inerte. Por quê? Porque ele espera ser provocado para que ele possa agir. A regra é essa. Eu vou ao Poder Judiciário, apresento uma demanda, essa é a lógica do processo judicial em geral. Vou ao Poder Judiciário, apresento uma demanda para que o juiz, ao saber dessa demanda, possa iniciar o processo e, assim, intimar a parte contrária para que, no prazo legal, possa estabelecer a sua defesa. E aí vai vindo as outras etapas do processo. Então, o juiz ele fica inerte, porque o direito não ajuda aqueles que dormem. Isso é um princípio até que vem lá do direito romano. O direito não ajuda aqueles que dormem, aqueles que ficam inertes e não ativam o poder judiciário. Isso é lá do direito romano. Eu vou ao poder judiciário para apresentar ao juiz: Excelência, eu tenho um problema aqui tributário com o Estado ou com o município. Eu estou sendo cobrado indevidamente de um tributo que eles estão me exigindo, sendo que eu já paguei esse tributo ou até mesmo paguei a mais do devido. Então, estou apresentando a Vossa Excelência o meu pedido para que possa apreciar a demanda. Então, o processo começa a partir daí, de um pedido inicial. E aí vão ver várias sequências de atos que nós vamos ver hoje. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Feitas essas considerações iniciais sobre o processo judicial, quais etapas que o processo possui de maneira geral, de maneira sintética, olhando pelo CPC, pelo Código de Processo Civil? O Código de Processo Civil, pessoal, se vocês baterem o olho na lei, vocês vão ver que tem 4 fases gerais, macrofases para o processo judicial no âmbito do CPC. Nós temos a fase postulatória, a fase saneatória, a fase instrutória e a fase decisória. E é importante que a gente entenda em qual fase do processo nós estamos, porque quando a gente for resolver uma questão de segunda fase, principalmente na parte da peça profissional, nós temos que entender em que etapa do processo nós estamos. Nós estamos no início do processo, no meio, ou já no final, em que o juiz já proferiu uma sentença de primeiro grau, né? Em que fase do processo nós nos encontramos? Em que fase do processo nós estamos? Estamos falando de um processo que está interrompido, que está sendo apreciada uma demanda específica, ou que já foi tomada uma decisão, já em primeiro grau, uma sentença judicial? Em que fase nós estamos? Então, nós temos 4 fases. A primeira é a fase postulatória, depois a saneatória, depois a instrutória e, por fim, a decisória, isso tudo em primeiro grau. Porque no Poder Judiciário nós temos graus. Lembra que nós temos os graus de jurisdição e o primeiro deles é o juiz. No âmbito estadual você tem o juiz de direito, né, que a gente também fala de juiz da vara civil ou da vara única, principalmente em cidades pequenas. Ou no âmbito nosso, no âmbito tributário, existe a famosa vara da Fazenda Pública, que também é uma área específica para as demandas em direito tributário no Poder Judiciário. Como também nós temos no âmbito federal, o juiz federal, que é a primeira instância. Então, a primeira fase do processo é a fase postulatória, que eu já falei para vocês, que é a propositura de uma petição inicial, o direito de ação. O nome já diz. O que é uma petição inicial? O que é uma ação? Eu estou fazendo um pedido ao Poder Judiciário. Eu dou início a um processo para que o juiz possa apreciar a minha demanda. E aí, dando início a esse processo,
com a petição, o juiz vai receber essa petição, vai ler a minha petição e vai, portanto, aceitando a minha petição, ele vai citar a parte contrária. Porque se eu estou processando a parte contrária, a outra parte tem que estar ciente do que está acontecendo. Ela precisa ser citada, tem que ser garantido o seu devido direito de defesa. O devido processo legal, o direito de defesa, são garantias constitucionais. Então, tudo começa primeiro com a citação, a parte contrária é citada, do que está acontecendo, para que ela tenha prazo para apresentar a sua defesa, a sua contestação, constituindo, portanto, o advogado, ou no caso do Estado, por meio de seu procurador que é o advogado público, para que apresente o seu meio de defesa. E depois, apresentado a contestação, apresentada a defesa, terá o direito de réplica para que a parte que começou com o processo, com a petição, possa também contestar, vamos dizer assim, contestar a contestação, contestar aquilo que foi apresentado pela defesa. E aí nós temos o início do processo. Então, primeiro nós temos a petição, que dá início ao processo. Depois nós temos a citação, que vai citar a parte contrária do que está acontecendo. Depois ela vai ter um prazo para apresentar a sua defesa, a sua contestação. E, por fim, a réplica, para que a parte que iniciou o processo também possa apresentar a sua argumentação com base na defesa que foi apresentada. Depois de passar essa primeira fase, vem a fase saneatória. O nome é bem claro. Sanear vem de sanar, de curar, de emendar, de ver algum problema que está ali no processo para poder verificar e poder corrigir aquele problema que está naquele processo. Por isso que é a fase saneatória, a fase em que o juiz vai apreciar no meio do processo para ver se não existe algum vício, alguma irregularidade, alguma ilicitude, algum problema contrário à legislação. Então, na fase saneatória, é a tomada de decisões preliminares, para evitar vícios no processo mesmo em curso. Então, o juiz vai, no meio do processo, apreciar a petição, depois ele vai apreciar a contestação, e se ele verificar alguma irregularidade nas duas, tanto na demanda inicial, na petição inicial, como também na contestação, ele vai pedir para que aquela parte respectiva possa emendar a sua defesa ou a sua argumentação. Então, o juiz, por exemplo, eu propus uma petição inicial na esfera federal. O juiz vai receber a minha demanda. Se ele verificar que na minha petição existe alguma ilicitude, alguma irregularidade, algum problema, ele vai me citar para que eu possa, no prazo de lei, no prazo do processo civil, apresentar uma emenda à minha petição. Faltou algum elemento na minha petição, faltou alguma coisa, teve alguma ilegalidade, alguma inconstitucionalidade, ele vai apontar. Essa é a fase saneatória. O juiz vai verificar se o processo tem condições de prosseguir ou não. E aí ele toma uma decisão preliminar. Logo após, nós temos a fase introdutória, que é a fase de instrução e julgamento, né? Que é a fase em que também tem a produção de provas. Na demanda judicial, em regra, nas ações, nas petições iniciais, pode haver a produção de prova. Prova documental que vai ser juntada aos autos do processo, provas documentais, provas periciais podem ser feitas, solicitadas, provas testemunhais. Então, as provas, inclusive no Código de Processo Civil, tem uma parte lá dizendo sobre a produção de provas. Essa é a fase instrutória, em que a parte que está propondo a demanda, a petição inicial, vai apresentar as provas, os documentos, as perícias, os resultados contábeis, declarações específicas na parte tributária, até provas testemunhais e de outros âmbitos, para que o juiz possa apreciar sobre aquele determinado caso. Assim como a parte contrária que está se defendendo, também vai juntar aos autos do processo, a sua contestação, a sua defesa, as provas daquilo que está defendendo. Tá? Então, se eu estou alegando alguma coisa no processo judicial, eu tenho que provar. Essa é a fase instrutória. E, por fim, depois de todas essas fases, vem a fase decisória. O juiz vai apreciar o caso e vai verificar se pode prosseguir com a demanda ou não. Se estiver tudo ok, ele pode até tentar marcar uma audiência de conciliação. E é importante dizer isso porque é o seguinte, pessoal. O Código de Processo Civil de 2015, inclusive, se não me engano, no artigo 319, fala da propositura de uma audiência de conciliação. O que é isso? É o meio alternativo de solução de conflito em matéria judicial. Ao invés de o juiz tomar uma decisão, ele pede para que um conciliador possa, que é um funcionário do Poder Judiciário, possa mediar as partes para chegarem em um acordo. Se não chegarem em um acordo, aí vai para o juiz de primeira instância. Mas como nós estamos falando de demanda tributária e que envolve, portanto, direito público, direito
indivisível e indisponível, em virtude dessa natureza de direito indisponível, de um direito que não pode ser alienado, de um direito que não pode ser objeto de negociação. Portanto, a conciliação, a fase de conciliação que é prevista pelo CPC, acaba sendo dispensada e aí acaba indo direto ao juiz de primeiro grau. Aí é a fase decisória, que é a propositura da sentença de primeiro grau. O juiz vai apreciar e vai tomar uma decisão, se favorável ao contribuinte, se favorável ao fisco, ou se parcialmente favorável ao contribuinte e ao fisco. É o juiz que vai tomar a palavra final na primeira instância. Tudo bem? Então, no primeiro grau de jurisdição, lá na base do Poder Judiciário, no juiz federal ou no juiz de direito, essas são as fases. Fase postulatória, fase sanitária, instrutória e, por fim, a fase decisória. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Quais outras considerações nós podemos fazer sobre o processo tributário? Eu montei esse esqueminha aqui colorido, eu gosto muito, pessoal, porque eu sou um aluno e também sou um professor, também eu sou aluno porque eu sempre estou aprendendo, estudando, e também professor porque eu estou aqui passando informações para vocês, e como esse aluno e professor ao mesmo tempo, eu sempre gosto de montar esqueminhas coloridos, porque eu sou uma pessoa muito audiovisual, gosto de sempre ver como é que se dá a lógica por meio de desenhos. Então, no processo, em primeira instância, é basicamente isso que eu quis dizer para vocês até agora. Primeiro, eu proponho uma demanda inicial, que é uma petição. Depois, é marcada uma audiência, depois daquelas outras fases, é marcada uma audiência de conciliação ou mediação, como eu falei para vocês, onde o juiz vai tentar que haja acordo entre as partes, entre o autor e o réu. Se não houver acordo, então já aí vai para a fase já do processo. Aí temos a contestação e a réplica. Depois, o julgamento do processo no estado em que se encontra, que é o saneamento do processo. Depois, nós temos a instrução do processo, a produção de provas e, por fim, a sentença. É claro que a conciliação, eu coloquei aqui no início, pessoal, audiência de conciliação ou mediação, mas ela pode ser também nas outras etapas, até no final, antes mesmo que o juiz possa proferir a sua sentença. Inclusive, na audiência de primeira instância, não sei se vocês já repararam isso, mas o juiz, antes de apreciar o caso, ele tenta mais uma vez um acordo entre as partes. Ele pode até perguntar para as partes, existe um acordo? Existe algo que pode ser negociado? Se não houver, e se na última tentativa não houver acordo, então as partes serão julgadas com base no mérito que o juiz for apreciar. Então, a fase de conciliação ela pode se dar aqui no início, como também aqui no final. Eu, na outra apresentação, só tinha falado aqui no final, mas no início, desde o início, pode ser feito um pedido de uma audiência de conciliação ou mediação. Se ela não der certo, se ela for infrutífera e as partes não quiserem um acordo, então ela, até mesmo antes da sentença, pode ser proferida. Se mesmo assim as partes não quiserem nenhum acordo entre si e quiserem realmente brigar por aquela demanda judicial, aí o juiz vai ter que proferir como final uma sentença que deve ser fundamentada com base no direito, com base também na Constituição Federal. A necessidade da decisão ser fundamentada, que é um dos princípios que rege o processo civil, inclusive. Nós vimos isso na primeira aula. Toda decisão deve ser acompanhada de sua fundamentação. E aí a sentença é a última palavra em primeiro grau. O juiz de direito toma a decisão e verifica quem tem o mérito da causa, se é a parte autora, se é o réu ou se é um pouco dos dois. É o juiz que vai tomar a decisão final por meio da sentença. Tudo bem? Essa é a sequência desde o início do processo da petição até a decisão de primeiro grau. Muito bem, pessoal. Outras considerações que nós podemos fazer a respeito do processo judicial tributário. Mesmo no início do processo, uma vez proposta a petição inicial, o juiz poderá propor um despacho. Primeiro, pedindo para emendar a petição inicial no prazo de 15 dias, conforme o artigo 321 do CPC 2015. Como eu falei, lá na fase sanitária, o juiz pode verificar se existe alguma irregularidade, inclusive na petição inicial. Se ele verificar que existe algum problema, ele pede para que a parte autora que propôs aquela demanda inicial possa corrigir no prazo legal. Então, o pedido para emendar a petição, que será um prazo até de 15 dias com base no artigo 321 do CPC. Ou indeferir a petição inicial de maneira liminar, ao verificar a existência de parte legítima, inépcia, caso vício da petição, ou petição contrária aos entendimentos dos tribunais. Nesse caso, poderá haver um recurso, poderá se propor uma apelação.
Então, o que acontece, pessoal? Antes mesmo que a petição possa dar até mesmo prosseguimento ao processo, a petição pode ser indeferida de ofício pelo juiz. Se ele verificar se essa petição ela tem algum vício muito grave, algum problema muito sério, uma parte legítima ou mesmo inépcia, algum vício que vai contra a lei ou a Constituição, o juiz pode indeferir essa petição de ofício e não dar início ao processo em primeiro grau. Aí, claro que a parte insatisfeita ela pode recorrer ao tribunal. Se em âmbito estadual o juiz de direito não aprecia a minha petição e nega o prosseguimento dela, eu proponho um recurso para o Tribunal de Justiça do Estado, que está acima daquele juiz de direito. Aí será apreciado por um colégio de pelo menos 3 desembargadores estaduais, 3 juízes de segunda instância, que a gente chama de desembargadores estaduais. Agora, em âmbito federal, se o juiz de primeiro grau federal negar o prosseguimento da minha petição, aí eu proponho um recurso ao Tribunal Regional Federal de determinada região. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. No Sul, nós temos o Tribunal Regional Federal da Quarta Região. No Rio de Janeiro, se não me engano, nós temos o TRF da Primeira, e assim por diante. Cada região do Brasil possui, em âmbito federal, um Tribunal Regional Federal, que é uma instância superior aos juízes de primeiro grau. É claro que isso a gente vai ver mais a fundo nas próximas aulas, quando estudarmos as instâncias do Poder Judiciário. Mas é importante dizer que, se não for aceita a minha petição, eu posso recorrer da decisão ao desembargador federal, à corte que está acima daquele juiz que indeferiu o meu pedido. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Quais outros pontos que eu considero importante para trazer aqui sobre o processo tributário? Na fase do decurso do processo, na apreensão da contestação ou réplica, poderá ocorrer a propositura da sentença em 3 casos. Primeiro, decretação de decadência ou prescrição da defesa. Então, pode haver casos em que o juiz vai indeferir a defesa, não só a petição, mas ele pode até indeferir a parte contrária, a defesa, se perceber que o prazo expirou, o prazo de prescrição ou decadência, até mesmo em âmbito tributário, a prescrição e decadência do crédito tributário. Se houver, nesse caso, percebido pelo juiz, aí ele pode decretar isso de ofício e aí não dá prosseguimento à defesa do Estado. Julgamento parcial de uma matéria do processo, decisão interlocutória contra a qual caberá recurso da parte prejudicada, agravo de instrumento. O que é decisão interlocutória, pessoal? O juiz pode tomar pelo menos 2 decisões no processo, ou uma decisão parcial ou uma decisão total do processo. Decisão total do processo é quando ele aprecia toda a demanda e toma uma decisão final por meio de uma sentença. Agora, a decisão parcial é quando o juiz não aprecia todo o processo, mas apenas uma parte específica dele, enquanto ele está em curso. E se nessa parte específica o juiz indeferir o meu pedido como autor, aí se houver uma decisão interlocutória, por exemplo, que nega prosseguimento a uma tutela de urgência que eu estou fazendo na minha petição inicial, aí para recorrer dessa decisão do juiz que foi insatisfatória para mim, eu proponho o quê? Um agravo de instrumento. Isso a gente vai ver lá na frente, que é um recurso judicial que visa justamente combater decisões interlocutórias. Agora, para sentenças definitivas de primeiro grau, aí cabe a apelação. São 2 recursos mais famosos, inclusive, pessoal, e recomendo que vocês já deixem anotados aí nas anotações de vocês. É claro que isso a gente vai ver mais a fundo lá na frente, mas são os 2 principais recursos que nós temos. O agravo de instrumento contra a decisão no meio do processo, contra a decisão parcial, contra a decisão interlocutória, e a apelação, que é contra uma decisão de primeiro grau já consumada, contra uma sentença de um juiz de primeiro grau. E pode haver alguns casos também de julgamento antecipado, em caso de haver todos os elementos prontos para o julgamento. Por exemplo, no caso de matéria que envolve IPTU, que já é um tributo, inclusive, destinado ao lançamento de ofício, se a autoridade fiscal já possui todos os elementos e já ofereceu isso, inclusive, ao juiz, aí o juiz faz um julgamento antecipado da causa, havendo todos os elementos para que ele possa apreciar aquela demanda. Isso geralmente ocorre para tributos sujeitos a lançamento de ofício, como no caso o IPTU, que é de competência municipal. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Feitas essas considerações, quais outras considerações novas nós podemos fazer sobre o processo tributário em âmbito judicial? Quais são as demandas que eu posso propor? Quais são os tipos de ações que nós vamos estudar aqui no canal? Bom,
Aí vem aquela pergunta também que eu coloquei aqui também, conectando com essa primeira que eu fiz. Quais são os fundamentos jurídicos que se baseiam cada ação judicial na esfera judicial tributária? Nem sempre se encontra apenas no CPC 2015, a exemplo do artigo 319, mas também em outros institutos jurídicos. É claro, pessoal, que a fundamentação das nossas demandas, que nós vamos aprender aqui no canal, das nossas petições iniciais e recursos, é óbvio que tem menção no CPC 2015. A petição inicial, os recursos que nós vimos, como nós vamos ver mais a fundo lá na frente, como apelação e o agravo de instrumento, eles sim têm previsão no CPC, mas não apenas. Existem alguns recursos e existem demandas que têm previsão em outros dispositivos legais, inclusive as petições iniciais em matéria tributária. Por exemplo, ação anulatória de crédito fiscal, que inclusive foi a última peça que caiu no 39º exame. Está prevista, por exemplo, no artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830 de 80. A ação de consignação e pagamento, que é uma ação que geralmente eu proponho, e isso a gente vai ver também, quando eu não sei para quem eu vou pagar um determinado crédito tributário, se eu não pago para o município ou se eu pago para o Estado, para qual ente eu vou pagar um tributo. Quando tem essa confusão de para quem que eu vou pagar o meu tributo, aí eu proponho uma ação de consignação e pagamento, com base no artigo 164 do CTN. Não segue um procedimento ordinário, mas sim especial. A ação de consignação e pagamento segue um procedimento mais especial, não o ritmo comum das demais demandas, tendo como base os artigos 539 a 549 do CPC 2015. Nós também, pessoal, temos a ação de repetição de indébito tributário, quando eu pago a mais do devido o tributo e quero a restituição do valor que eu paguei a mais, eu proponho o quê? Uma ação de repetição de indébito tributário, tendo como base o artigo 165 do CTN. E também existem os meios de defesas previstos em outros dispositivos, como, por exemplo, os embargos à execução fiscal, que é uma defesa do contribuinte em fase de execução, tendo como base o artigo 16 da LEF, da Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 80. Tudo bem, pessoal? Então, todas essas demandas de defesa, de ação ou até de alguns recursos não necessariamente são previstos pelo CPC 2015. É claro que o CPC é a nossa grande base do processo tributário, mas não apenas. Nós também temos dispositivos no CTN, da Lei de Execuções Fiscais. Por isso que, inclusive, eu recomendei vocês comprarem o Vadimeco de tributário para a segunda fase, porque lá tem todas as disposições de leis que vocês vão precisar. Da Constituição, do CTN, do CPC, da Lei de Execuções e assim por diante. Tudo bem? Então, esses são um exemplo de demandas que nós temos e que nós vamos aprender com calma aqui no canal, os tipos de petições que geralmente são perguntadas em segunda fase. Ação anulatória, ação de consignação em pagamento, ação declaratória, ação de petição de indébito tributário, embargos à execução fiscal e assim por diante. Tudo bem? Perfeito. Aqui, pessoal, eu achei muito oportuno trazer para vocês o artigo 319 do CPC 2015. E por que é importante trazer essa informação? Porque o artigo 319 do CPC 2015 é a referência para toda a petição inicial. Todas as petições iniciais que nós vamos estudar aqui no canal, pessoal, ação de consignação em pagamento, ação anulatória, ação declaratória, até mesmo um mandado de segurança, que é um remédio constitucional, todas essas petições têm como base e como meio de formatação o artigo 319 do CPC 2015, que fala o que deve conter na minha petição inicial. Um endereçamento, ou seja, o juízo a que se dirija, o nome e sobrenome e os demais endereços das partes, tanto do autor quanto do réu, nome, prenome, estado civil, existência de união estável, profissão, número do CPF, CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e residência do autor e réu. Então, todas as qualificações de ambas as partes, tanto daquele que está processando como aquele que está sendo processado. Logo depois da qualificação das partes, nós vamos ver, inclusive, quando montarmos as nossas petições, nós temos a parte dos fatos. O que aconteceu? Nós temos que dizer ao juiz, inclusive com base naquele termo que o direito romano diz, me dê os fatos que eu lhe dou o direito. Me dá os fatos que eu lhe dou o direito. Ou seja, eu preciso contar ao juiz, ao magistrado, o que aconteceu no meu caso. Logo após, eu tenho que fundamentar o meu pedido, os fundamentos da demanda. Os fundamentos, a parte do direito que eu coloco na minha petição inicial.
Logo abaixo, nós temos a parte dos pedidos, o que eu quero na minha petição inicial. E aí eu vou elencar os pedidos que eu estou fazendo em letras ou mesmo em números, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. E aí lá na minha petição inicial, quando a gente for fazer em conjunto, vocês vão ver que na parte dos pedidos que fica no final da petição, vocês têm que elencar do mais importante até o não tão importante, ou seja, fazer uma hierarquia dos pedidos que você tem de grande importância para a sua petição inicial. E aí, por fim, abaixo do pedido, nós temos o valor da causa, quanto que vale a causa. Depois, a prova que o autor pretende demonstrar para ser juntada aos autos do processo. E, por fim, nós temos a opção do autor em realizar ou não audiência de conciliação ou mediação. Como eu havia falado para vocês, quando o CPC 2015 foi aprovado, a intenção do legislador era justamente promover as audiências de conciliação e mediação para que não necessariamente tudo caísse no colo do juiz, mas pudesse chegar a um acordo por meio da via de conciliação. Mas no âmbito tributário, como eu falei para vocês, pessoal, por ser um âmbito do direito público, existem direitos que não podem ser negociados, alienados, vendidos, e por isso que eles acabam não sendo objeto de uma demanda, objeto de uma petição inicial. Não podem ser objeto de uma audiência de conciliação solicitada numa petição. Então, as audiências de conciliação e mediação geralmente não são aplicadas para o tributário. Aí o parágrafo 1º diz assim: caso não disponha das informações previstas no inciso 2, né, de todas as informações do autor e réu, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias para sua obtenção. Ou, inclusive, a parte autora, se não tiver todos os dados da parte contrária, ele pode pedir ao juiz para que o juiz mande oficial de justiça à procura da parte contrária e assim obtenha todas as informações necessárias para propor o seu processo. Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informação, a que se refere ao inciso 2, for possível a citação do réu. Parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto do inciso 2 desse artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. É claro que também, pessoal, todos esses requisitos solicitados numa petição inicial não pode ser um impeditivo para eu propor uma demanda, para eu propor uma ação judicial. Porque lembrando que o direito de ação é um direito constitucional inviolável, previsto no artigo 5º da Constituição. E não pode ser impedido o direito de exercer a minha petição, a minha demanda inicial, não pode ser impedido, não pode ser atrapalhado por requisitos de lei. É claro que eu tenho que, em regra, observar o que a lei pede para propor a minha petição, mas isso não pode ser um impeditivo para que eu possa exercer o meu direito constitucional de ação. Tudo bem? É isso basicamente que diz o parágrafo 3º do artigo 319 do CPC 2015. O direito de petição inicial, o direito de ação deve ser garantido a todos, sem empecilhos. Tudo bem? Perfeito, pessoal. No Código de Processo Civil de 2015, no nosso dispositivo geral, que nós vamos tratar aqui no nosso canal, nós temos o procedimento comum ou ordinário, que é diferente do procedimento especial. Aí o procedimento especial é regido por leis específicas, como, por exemplo, a Lei do Mandado de Segurança, que tem um prazo específico, tem rito específico previsto pela Lei 2016. A Lei 2016 é a Lei do Mandado de Segurança, é um rito específico, mas o rito comum já é previsto no CPC, que é o rito aplicado para a maior parte dos casos e tem previsão entre os artigos 318 a 489 do CPC. Já a petição inicial, a propositura de uma petição inicial, de uma ação, ela tem prevista entre os artigos 319, como nós vimos, a 329 do CPC. Recomendo a leitura desses artigos. E a parte dos recursos, quais tipos de recursos que nós vamos ver? Apelação, agravo de instrumento, recurso ordinário constitucional, recurso repetitivo, recurso extraordinário, assim por diante, todos eles têm previsão geral entre os artigos 994 a 1044 do CPC 2015. Tudo bem? Aqui estão os artigos que tratam de 3 questões importantes para nós: do procedimento em comum, do procedimento comum, né, ordinário para as demandas judiciais, que é aplicado à maior parte dos casos, a petição inicial e o direito à segunda instância, o recurso. Tudo bem? Perfeito, pessoal.
Basicamente é isso que eu gostaria de falar com vocês na aula de hoje. Agradeço a todos pela atenção. Fico à disposição no que for necessário para esclarecer as dúvidas de vocês. Deixe aqui embaixo nos comentários as dúvidas de vocês sobre essa aula e das demais. Se quiserem, eu posso compartilhar o material dessa aula aqui em PowerPoint, e aí eu passo para vocês por e-mail. Só deixe aqui embaixo nos comentários o e-mail de vocês, que aí eu compartilho esse material com vocês. E peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e me ajudem a fazer com que essa aula de hoje possa chegar ao maior número possível de pessoas aqui no YouTube, tá? E me ajudando também a fazer com que o canal cresça também. Então, pessoal, é isso. Agradeço demais a todos pela atenção. Peço que perseverem, não desistam, continuem estudando, que vai dar tudo certo no final. E estou à disposição de vocês ao longo desses dias e semanas para que a gente, em conjunto, se prepare para a segunda fase em tributário desse 40º exame de ordem, tá bom? Vou tirar aqui os slides de apresentação. Quem quiser esses slides, eu posso passar em versão PowerPoint ou PDF. Ampliando aqui a minha imagem. Agradeço a todos, pessoal, pela atenção, desejo bons estudos e só chamar que eu estarei à disposição de vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.